Então, primeiro, boa noite. É um prazer ter você aqui. É sempre uma alegria ter uma conversa contigo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nessa live. Eu estou vendo que tem pessoas aqui novas entrando, então eu queria pedir para você se apresentar. Tem algumas pessoas aqui que certamente lhe conhecem muito bem, como a Estela, como o Dulce, como vários outros colegas nossos, mas eu estou vendo gente de fora também, como Leila. Se você pudesse se apresentar. Ok. Então, boa noite, doutor, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui por essa live. A você que quer aprofundar um pouco sobre o voluntariado, né, que esse é o tema que nós vamos trazer hoje. Meu nome é Sidney Timbó, sou casado, tenho 2 filhos, e na minha vida, eu há 37 anos que trabalho nessa área de voluntariado, né? E para mim, assim como bacharel em administração, isso foi uma coisa assim que agregou muito valor, né, de poder usar as minhas habilidades dentro disso que eu acredito que é uma das ferramentas mais importantes na humanidade, que é aquilo que te impulsiona para ser voluntário, para exercer a solidariedade. Eu sou bacharel, uma experiência praticamente de 37 anos na área de voluntariado, que é esse assunto que nós vamos trazer hoje aqui nessa live, né? E tive a oportunidade, inclusive, de participar aí de grandes eventos como os Jogos Olímpicos Rio 2016, e também tive a oportunidade de me relacionar com voluntários em 5 países, né, através da Jornada Mundial da Juventude, que é um evento religioso, mas que tem assim na sua estrutura toda essa ferramenta de voluntariado, tanto juventude, que praticamente 80% do seu contingente são voluntários, né? E também outras instituições que eu tive oportunidade tanto de pesquisar como de experienciar essa ferramenta do voluntariado. E estou aqui hoje para ver se a gente consegue explanar aí o voluntariado no mundo contemporâneo, né? A importância do voluntariado no mundo contemporâneo. Eu estava exatamente enquanto a gente estava retomando seu sinal, eu estava conversando em relação ao voluntariado, que não é só em grandes eventos, como esses que você citou, dos Jogos Olímpicos, da Jornada da Juventude, mas até em situações do cotidiano. Nós estamos vivendo agora uma situação totalmente atípica, com esse isolamento, que está trazendo, né, uma grande mudança em costumes e está trazendo grandes problemas também em relação às pessoas se manterem, as pessoas conseguirem as suas necessidades básicas atendidas, e que também, numa situação como essa, tem uma grande possibilidade do voluntariado prestar uma ajuda assim, que para determinado segmento populacional é fundamental, né? Sim, eu diria o seguinte, agora esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, nós estamos fazendo uma grande movimentação nacional com voluntários, várias instituições estão assim se envolvendo nesse momento agora, que é um momento de dor, é um momento que, na verdade, nem os nossos pais viveram essa realidade. Eu acho que digamos assim, os nossos avós, talvez, ou os nossos bisavós, que gripe espanhola, em 1918, né? Então, faz
muito tempo, e a humanidade nunca viveu, o povo de agora, né, as pessoas agora nunca vivenciaram uma experiência como essa. E aí eu estava conversando com um amigo e eu dizendo o seguinte, olha, no tempo de manga, a fruta manga, sabe? No tempo de manga, dá manga, né? Nesse tempo de coronavírus, da pandemia, né, que é um caos em vários lugares do planeta, nós estamos percebendo que, óbvio, nós não queríamos que nada disso estivesse acontecendo, né? Longe das pessoas que querem o bem, querer que uma situação dessa se aplaque dentro da humanidade, né? Mas você percebe aí, na época de pandemia, uma força voluntária, uma força solidária muito forte no planeta. Norte, sul, leste, oeste, eu tenho acompanhado através de alguns amigos que eu entro em contato, perguntando como é que está, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, né, aqui mesmo na América do Sul, em outros países, né, até uma pessoa que recentemente esteve no Japão também, e você vê que essa ferramenta do voluntariado, desempenhando todo esse capital solidário, digamos assim, porque a solidariedade, isso é inerente ao ser humano. As pessoas, na verdade, no seu DNA, o ser humano no seu DNA, no seu cerne, tem essa coisa de fazer algo pela outra pessoa, de ter um colegiado, né? De se agrupar, né? E se agrupando ali, elas poderem somar forças, as suas habilidades, o seu tempo, a sua criatividade. Por isso que nesse período eu tenho falado muito sobre a criatividade voluntária. É impressionante. Não precisa nem estudar muito, mas hoje com a mídia você consegue ver algumas coisas no YouTube sobre momentos que a humanidade passou por crise. É impressionante como logo ou na crise ou pós-crise o ser humano ele desenvolve muito a sua criatividade. E eu tenho visto isso, tenho percebido, acho que você, como um médico que está nessa linha de frente aí, né? Porque você, como médico, alguém que está operando aí de tudo, você sabe muito bem como o ser humano nessa hora ele se supera. Ele coloca aquilo que ele tem muitas vezes guardado ou que está adormecido, ele coloca para fora. Isso tem impacto, causa um impacto na sociedade tremendo. Nesses dias eu estava conversando, porque estão no confinamento, eles se estruturando para se reunindo esses engenheiros que estão sem obra, né, estão sem trabalhos para fazer assim, por causa da pandemia, né, eles idealizando um respirador que pudessem chegar a vender esse respirador por um preço mais acessível. Você vê o ser humano, numa hora dessa, usando as suas habilidades, usando a sua criatividade para o bem comum. Então, eu só tenho a dizer assim que conhecer sobre o voluntariado é uma coisa que me edifica, de ver pessoas, não importa a raça, não importa a religião, não importa o poder aquisitivo. Por exemplo, eu tenho feito alguns trabalhos em comunidades aqui do Rio de Janeiro e fora do Rio, nesse período agora, mobilizando voluntários. Impressionante a criatividade do ser humano. Impressionante. Impressionante a criatividade voluntária
digamos assim, né? Então, eu acho que, principalmente nesse momento agora, nós temos percebido uma abundância de voluntariado em todo o planeta, né? E, por exemplo, até mesmo você que é da área de saúde e que é do front, né, dessa batalha toda aí, você sabe que não basta ser só da área de saúde. É importante você fazer um trabalho profissional, e eu queria fazer uma consideração e citar Peter Drucker, que é um dos pais da administração, né, que eu estudei bastante, e ele falava, ele ia além do contratual, digamos assim. Você tem um contrato de trabalho, existe uma troca de moeda, você recebe, você ir além. E muitas vezes falam do médico como um sacerdócio, né? Então, que o médico ele não tem hora, ele é um guardião da vida, né? Então, assim, eu tenho visto assim os voluntários, pessoas em condomínios, na sua rua, entre o seu grupo de WhatsApp de amigos do trabalho ou da faculdade, pessoas se organizando, se estruturando para, de forma voluntária, elas poderem contribuir para melhorar a vida das pessoas em plena pandemia, que todos nós queremos, de mãos dadas, sair dessa situação, que é uma situação planetária muito, muito difícil que nós estamos vivendo, né? E você acredita que, após esta pandemia, em relação ao voluntariado, vai haver algum tipo de mudança de comportamento, algum tipo de incentivo maior ou menor, enfim? Que impacto que teria, além do voluntariado, o impacto evidente em cima da situação atual, o que a situação atual traria de impacto em cima do voluntariado passado essa fase? Olha, nesse meu envolvimento com voluntariado, eu aprendi certas máximas que eu coloco assim como um jargão e tipo coloco assim no espelho quando quando eu vou dar alguma conferência ou compartilhar sobre alguma coisa sobre voluntariado, eu sempre, digamos que eu leio, voluntariado gera voluntariado. Eu acho que esse período aqui, sociologicamente, politicamente, economicamente, tá? Religiosamente, vamos dizer assim, porque você não pode separar o ser humano de todas as áreas do seu ser. Eu digo para você, eu entendo que a humanidade foi uma antes do coronavírus e depois do coronavírus ela vai aprender muito. Nós teremos que vivenciar uma adaptabilidade. Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante para esse momento agora, a adaptabilidade, e a humanidade vai ter que ver essa adaptabilidade. E o ser humano precisa aprender com isso, nós precisamos aprender com essa situação, porque eu acho que mexe um pouco com toda a nossa prepotência, a nossa arrogância, muitas vezes, de achar que nós sabemos de tudo. Poxa, cientistas estão de joelhos. Eu conversei com um amigo meu italiano, exatamente ali naqueles momentos sérios daquela região ali, próxima de Milão, e ele estava lá próximo, porque ele foi visitar a mãe dele, e a mãe dele ia fazer uma cirurgia, né? E acabou tendo que adiar a cirurgia, ele acabou tendo que ficar recluso lá. E esse meu amigo estava dizendo para mim, nós estamos de joelhos diante dessa pandemia. Nós estamos de joelhos. Nós achávamos que era uma coisinha simples, né? E, na verdade, não é.
Nós não sabemos de quase nada sobre isso. E a gente observa aí a ciência se debruçando, né, sobre questões de medicamento, questões de vacina, e a gente sabe que tem todo um protocolo para seguir a respeito disso, precisa de tempo, afinal de contas, a possível vacina, os medicamentos, eles vão ter que ser testados em seres humanos. Então, tem todo um protocolo, você sabe disso aí melhor do que eu, mas eu respondo para você o seguinte, eu não acredito que o ser humano vai sair dessa da mesma forma quando começou essa pandemia. Eu acho que nós vamos olhar para nós, eu acho que é importante cada pessoa se preocupar consigo mesmo, isso é fundamental na vida, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, mas se preocupar também com o outro, né? Se preocupar com a nossa sociedade, se preocupar em melhorar a vida das pessoas, né? E eu acho que a força voluntária vai se multiplicar, porque tem gente que nunca experimentou do voluntariado. Olhava sobre voluntariado, achava interessante e tal, mas nunca se envolveu com isso. E agora está se envolvendo de uma forma assim em várias atividades, né? Então, eu respondo para você dessa forma. Eu acho que a coisa vai se expandir ainda mais. Essa é a impressão que eu tenho também. Nós estamos passando num período difícil, que ainda vai se prolongar em alguns meses. Acredito até que nem tantos meses, mas alguns. Eu estava conversando essa semana com um colega que é da Sociedade de Infectologia, tenho conversado com vários outros colegas também. A gente calcula mais ou menos lá para agosto, a situação está começando a se normalizar. Como você bem citou, a questão da vacina não vai sair tão cedo. Se alguma vacina surgir esse ano, eu não tomo, porque a gente sabe que não é uma coisa assim que surge de uma hora para outra, tem que ser testada, retestada, né? A gente fala que não tem mesmo muita margem para erro em medicina, a gente tem que estar muito seguro das coisas antes de chegar e colocar ela à disposição das pessoas. Então, a questão da vacina vai levar cerca de um ano e meio. Sim. Quando eu falo que a situação deve começar a normalizar em agosto, não estou em hipótese alguma falando que o vírus sumiu, né? Pelo contrário, ainda vai estar por aí, mas uma circulação bem menor do que a gente tem nesse momento. Conversando no outro dia, até surgiu a pergunta, será que então a população de risco vai ficar reclusa esse período todo? Ela vai ter que tomar alguns cuidados. É lógico que o risco vai diminuir um pouquinho a partir do momento que o contágio cair bastante, que eu acredito que isso daí ocorra, né, no segundo semestre, mas ainda vai ter alguns cuidados que, principalmente, a população de risco vai ter que respeitar, evitar grandes aglomerações, etc, etc, etc. Então, a gente vai ter um comportamento alterado ainda durante alguns meses pós a epidemia propriamente dita. E depois que surgir a vacina, aí espera-se que tenha aí um controle melhor da situação. Mas, de qualquer forma, ver quanto tempo que isso vai levar, né? E com essa mudança total de comportamento e as pessoas vendo a necessidade da interdependência entre elas, eu assino contigo quando fala que essa questão do voluntariado vai crescer bastante, né? Eu só penso que algumas pessoas têm e continuam tendo ainda dúvida, assim, o que fazer, como fazer, né? Talvez assim, uma comunicação maior das necessidades de grupos que se dispõem a fazer as ações seja interessante para orientar essas pessoas que estão querendo ajudar, né? O que acontece é o seguinte, as instituições, e aí eu gostaria de falar de uma coisa um pouco mais técnica, né, em relação ao voluntariado. Qual o processo para você que essas instituições, todas essas instituições, tanto com
um evento como um grande mega evento como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Eu falo deles porque são vitrines, onde você faz um grande trabalho com pessoas de uma forma sistemática. Porque, no meu entendimento, existem dois tipos de vertentes do voluntariado. Todos os dois, digamos assim, as duas facetas, elas saem do mesmo tronco, que é a essência de colaborar, a essência colaborativa de poder ajudar de uma forma não remunerada, e isso, se você olhar as definições sobre voluntariado, é uma pessoa que, de livre e espontânea vontade, de forma não remunerada, ela faz alguma ação. Tá, mas qual o processo para isso? Esse momento agora, eu diria que é um momento muito de voluntarismo. O que é o voluntarismo? Faz parte do eixo do voluntariado, tá? Mas o voluntarismo é quando as pessoas realizam algo muito pela paixão, né, pelo sentimento, pela comoção. Como, por exemplo, eu tive experiência quando houve aqui a grande catástrofe, o grande desastre em Brumadinho. Eu estive lá durante 7 dias, cheguei depois do segundo dia lá quando aconteceu o desastre, né? E você percebia a diferença de voluntarismo para voluntariado. Voluntarismo é uma coisa assim mais meteórica. E tem os seus resultados, obviamente, porque, por exemplo, aconteceu esse caso de Brumadinho. As pessoas ficaram comovidas, saíram da sua inércia, saíram dos seus compromissos pessoais, que são importantes, do aconchego familiar e foram para lá para ajudar. Ou se mobilizaram ali para conseguir angariar fundos ou materiais necessários para suprir a necessidade das pessoas e, digamos assim, atenuar um pouco a dor, porque eu, sinceramente, eu nunca tinha visto uma coisa tão catastrófica como eu presenciei ali no pós-Brumadinho, logo naqueles primeiros dias, tá? Mas o voluntarismo, ele é assim, é uma coisa meteórica, ele mexe comigo e eu saio e mexe com os meus propósitos, eu sinto necessidade de fazer alguma coisa em decorrência de algo que aconteceu e que mexe com os meus valores, com os meus princípios, portanto eu quero ajudar as pessoas. Tá, mas voluntarismo está no eixo do voluntariado. E dá resultados, sem dúvida. Agora, o voluntariado eu chamaria de uma estrutura mais ordenada e coordenada. É quando você pega a pessoa e você cadastra, então você recruta, cadastra, treina, e depois você engaja, segundo as habilidades dessa pessoa, e você acompanha. Então, quando eu disse que em Brumadinho eu vi a diferença entre voluntariado e voluntarismo, é porque lá eu vi pessoas que foram realmente movidas pela emoção. Não que o voluntariado, a pessoa treinada, engajada, com todo aquele processo, recrutar, cadastrar, treinar, engajar e acompanhar, não que a pessoa não vivencie sentimentos e não seja movido pelo sentimento. Na verdade, o voluntariado, ele nasce a partir de um eixo importante que é o propósito. Tudo é casamento de propósito. Quando você tem duas pessoas, ou uma pessoa física que
casa o seu propósito com uma pessoa jurídica, e aí uma instituição, seja ela uma instituição esportiva, seja ela uma instituição de caridade, ou o Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que eu estudei bastante sobre o Médicos Sem Fronteira, também a Cruz Vermelha, e outras instituições aí que trabalham nessa área de voluntariado. Quando há esse casamento entre a pessoa e a instituição, ou entre a pessoa e outra pessoa que está mobilizando pessoas para realizar essas ações, né, você tem a oportunidade, você tem a forma de trabalhar de uma forma mais sustentável. No voluntarismo, é uma coisa de momento. No voluntariado, você trabalha isso de uma maneira mais cadenciada e você vai preparando o voluntário como um atleta, como um soldado, digamos assim, que vai para uma batalha. Você prepara ele diante dos vários e diversos cenários. Então, eu diria que é importante o voluntarismo, mas eu diria que a sociedade mundial, agora, depois do coronavírus, eu acho que vai dar uma importância, digamos assim, maior a essa pauta do voluntariado, porque, inclusive, já agora, antes da pandemia, o mundo corporativo já vem desenvolvendo o que se chama de voluntariado empresarial, né? Voluntariado no mundo corporativo. Como é que você vai fazer voluntariado no mundo corporativo? Ora, você pegar pessoas da sua empresa, da sua instituição, onde há ali um vínculo empregatício, e você trabalhar com essas pessoas para que elas possam remexer dentro delas, vamos falar assim, numa linguagem bem simples, e elas colocarem para fora as suas habilidades além do que é contratual, sem ferir a lei, né? Porque também o empresário não pode pegar e começar a pedir e além. Então, a sociedade, o mundo corporativo já vinha fazendo um trabalho nesse sentido. Então, por isso que eu acredito que depois dessa onda toda de solidariedade e de mobilização que está acontecendo no mundo todo, eu acho que o voluntariado vai sair muito mais fortalecido. O ser humano vai pensar um pouco nisso, que começou, por exemplo, existem registros na época da civilização egípcia, onde lá naquela época as pessoas, para atravessar o rio com seus barcos, muitas vezes voluntariamente eles levavam as mulheres grávidas ou os idosos e tudo. Então, você estudando sobre voluntariado, você começa a ver que isso é uma coisa que vem lá do início da humanidade. E agora, com essa situação que nós estamos passando, eu acho que nós vamos nos tornar mais humanos. Deixa eu dizer isso, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que nós estávamos, muitas vezes, muito número, muito pensando só em si mesmos, em si mesmo, né? Eu acho que existia assim, um certo egoísmo que estava pairando sobre as pessoas, e esse momento agora é um momento onde nós, não é que nós fomos obrigados, né, mas que nós nos deparamos com um desafio onde a solução é você se preocupar não só consigo mesmo, mas se preocupar com os outros. Não sei se eu estou me tornando aqui um pouco repetitivo nesse ponto, mas o voluntariado ele começa aí com esse casamento entre o propósito de alguém com a instituição que começa a mexer com a vontade dessa instituição ou dessa pessoa e que leva a pessoa para uma ação, porque e levando para a ação há um outro efeito
que é um efeito, aqui eu estou falando de coisas mais técnicas do voluntariado. O outro efeito que é o efeito colaborativo, que é onde deságua. Todo esse movimento deságua aí. O efeito colaborativo. O efeito colaborativo para quê? Para um propósito de esporte? Ok. Para um propósito social? Ok. Para um propósito político? Para um propósito econômico? Entendeu? Então, eu acho que eu estou muito otimista, apesar de estar vivenciando tudo isso e de estar sofrendo com a sociedade que sofre. Né? Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, nós temos feito um trabalho em várias comunidades aqui e temos percebido o grande desafio nas comunidades, nas favelas, né? E é um desafio assim muito grande. E nós não podemos assim também pensar, eu não sou muito a favor do assistencialismo, que você chega, resumindo a ópera, eu sou mais a favor de que você faça algo que gere empreendedorismo e que faça com que a pessoa, você ensinar a pessoa a pescar. Eu acho que é importante gerar empreendedorismo, sabe? Não é aquela coisa assim, eu faço por ti e tu fica aí acomodado. Não. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo concreto. Nesse momento agora, eu entrando em contato com algumas comunidades, por causa do meu trabalho com voluntariado, né? Eu entrando em contato com alguns líderes comunitários, ele disse assim, bom, uma das coisas que nós precisamos ver aqui é essa questão de para que as pessoas possam se proteger mais. Tá, nas ações que nós realizamos, nós conseguimos material de limpeza. Agora, nessa questão das máscaras, então a gente conversou, me diz uma coisa, com certeza aí na comunidade tem costureiras que não estão podendo produzir o que produziam antes, roupas e tudo, porque não tem quem compre, né? Ou o comércio pelo qual elas forneciam está fechado. Mas que tal elas máscaras e nós conseguirmos pessoas que comprem essas máscaras? Entende? Então, eu sou muito dessa área do voluntariado, onde você possa tirar a pessoa da inércia. Por exemplo, em Brumadinho. Em Brumadinho, nós estávamos lá para ajudar as pessoas naquele caos. Eu vi uma cidade, e principalmente no Córrego do Feijão, que fica um pouco, mais ou menos uns 15 minutos de Brumadinho mesmo, o município é um distrito, lá eu vi um local em depressão coletiva, sabe? Eu vi pessoas deprimidas, entrava numa rua, era uma pessoa chorando, passava por outra, era outra chorando. Então nós estávamos ali como socorristas emocionais e como socorristas para as necessidades básicas daquelas pessoas. Afinal de contas, a lama levou tudo, né? Ali levou a vida das pessoas, que é o principal. Então ali tinha uma pessoa que ou morreu o vizinho da frente, ou de trás, ou da direita. Então, poxa, uma coisa muito impactante. Tá, mas nós, além de fazermos essa ação, nós começamos a perceber e o pós-Brumadinho. E depois que acabar toda essa movimentação voluntária aqui, como é que vai ser? Então nós começamos a pensar em possíveis startups que fossem criadas ali para o pós-desastre, né? Após, digamos, depois da comoção, como é que essas pessoas vão viver aqui? Porque, afinal de contas, ali elas dependiam daquela instituição onde teve lá a Vale, onde teve o acidente. Então, como é que essas pessoas vão ficar
depois disso. Então, o voluntariado ele precisa passar o tempo inteiro, sabe, modulando isso. Você fazer uma ação que possa ajudar as pessoas, mas também você pensar como é que essa pessoa vai se sustentar depois do ocorrido. Então, isso é muito importante. Claro que existem aquelas situações onde a situação de socorro, você socorre alguém. Agora, nesse período, né, nós temos também trabalhado nesses dois aspectos. Né? Eu vou colocar então, aqui uma pra... observação que Pois não, pode falar. vai ao encontro do que você está falando, de uma pessoa que está participando aqui conosco. Tá conseguindo ler daí, não? Como é que está a imagem aí? Acredito que uma das competências que precisam ser valorizadas é o intraempreendedorismo, seja no processo de voluntariado ou não. Trazer o sentimento de pertencimento todos os envolvidos no processo, sem dúvida. Acho que isso aqui, se nós tivéssemos mais tempo para falar, nós íamos passar um tempão falando sobre isso que ela coloca aqui. Sem dúvida, eu acho que o voluntariado é muito... Existem os lobos solitários, sabe? Existem aqueles que, por si só, eles vão, realizam, fazem, sabe, mais forte do que a coletividade. Por exemplo, quando eu disse que você deve seguir um processo de recrutar, cadastrar, treinar, engajar e acompanhar, no cadastrar, quando você recruta, e é importante que você recrutando, você possa ter quais são os modais, eu digo assim, né? Vamos dizer, no transporte você fala muito de modais, né? Aéreo, terrestre ou embarcações, né? Para você transportar algo. Eu costumo dizer que o voluntariado, com a força dele, de um transporte, de fazer o bem para as outras pessoas, né? Eu acho que é importante você destrinchar um pouco quais são as categorias de voluntários, quais são as habilidades que você precisa para a ação que você vai fazer. E no voluntariado, é necessário você pensar que a pessoa precisa fazer uma coisa. Primeiro que ela quer fazer, tá? É muito importante, ela precisa querer fazer e também gostar do que faz. Segundo as suas habilidades, obviamente. Então, quando você começa a trabalhar com isso, com as pessoas, e você coloca isso em grupo, olha, se uma pessoa vai causar um impacto, como eu vi em Brumadinho, uma pessoa parando o carro, com um carro cheio de brinquedos para as crianças, porque as crianças ali perderam o pai, ou tia, ou avó, né? Ou um amigo, né? O pai de um amiguinho. Então a pessoa, o que ela fez? Ela saiu da cidade dele, da cidade dela, a 200 quilômetros de distância, chegou como um lobo solitário. Ela chegou como um lobo solitário. Mas depois ela se juntou à coletividade. Estávamos todos os voluntários lá e começou a ter um sistema para acolher os voluntários, né? E aí foi aí que você percebe isso que ela falou, tanto a força do empreendedorismo quanto essa coletividade onde você quer o bem comum. Então imagina você jogar sozinho e você jogar com a seleção, né? Então
E tudo passando pela questão da habilidade. Como é importante no mundo do voluntariado, na ciência do voluntariado, digamos assim, como é importante você potencializar as habilidades das pessoas. Tem pessoas, e por isso que no mundo corporativo se usa a ferramenta do voluntariado para dar um novo sentido para a profissão da pessoa, porque às vezes a pessoa está muito, a sua profissão está muito ensimesmada, ela está desanimada até com desafios. Quando ela começa a fazer trabalhos voluntários, isso desperta nela, sabe, um novo sentido para viver. Isso é uma coisa meio forte, isso que eu estou falando, sabe? É uma coisa assim muito importante que nós devemos entender que essa ciência do voluntariado vai trazer muitos benefícios mesmo. Sem dúvida nenhuma. Timbó, é muito ruim quando chega nesse momento que a gente está tendo uma conversa tão interessante, edificante, né? E a gente começa a ver comentários como esse, né? A gratidão do compartilhamento das suas experiências, e a gente escutar você falar é sempre uma alegria muito grande, mas a gente tem aí o limite de sinal de 1 hora, a gente já está caminhando aí para esse nosso limite. A gente tem mais uns 5 minutinhos que eu gostaria que você fizesse aí uma amarração em tudo isso, e também como que as pessoas podem ajudar, como é que elas podem entrar em contato, né? Evidentemente podem entrar em contato comigo, que eu coloco em contato contigo, com a Estela, com as outras pessoas né? E talvez falar um pouco do Despertar Já também, né? Na verdade, o Desperta Já, que é uma ferramenta do novo, é uma ferramenta para despertar o protagonismo dentro do cidadão. Nesse momento agora, nós estamos trabalhando no sentido de motivar as pessoas para que elas se engajem, principalmente porque nós estamos numa situação de confinamento, com certeza no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, entre os seus amigos de trabalho, no Zoom que você tem, nas salas de Zoom, nas salas de Skype, etc, etc, você se organizar com pessoas e se engajar. Eu acredito que isso vai trazer um potencial muito grande para você, nesse momento onde nós estamos vivendo uma depressão coletiva, porque nós estamos preocupados com o que vai acontecer, né? A onda de questões econômicas que virão por aí, mas nós temos que nos preocupar, acima de tudo, com a vida, né? Então, às vezes, você está um pouco deprê, você está um pouco para baixo, use a ferramenta do voluntariado para você sair de si. Procure várias instituições, temos aí a internet, o Google e várias plataformas que você pode buscar essas instituições sérias que podem ajudar, como também o nosso doutor aí, que tem conhecimento sobre várias instituições, nós estamos aqui também para indicar. Existem várias iniciativas boas que estão acontecendo em todo lugar do planeta. Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem acontecido muitas iniciativas show, e que você pode se engajar nesse momento e tirar um grande bem de tudo isso. O importante é que a gente saia dessa crise com a cabeça erguida e sendo pessoas melhores. E com o intuito de melhorar a vida das pessoas. Isso é o mais importante. Ok? Espero que, mesmo aí com a internet falhando, essa coisa toda e tudo, eu espero ter corroborado aí com tudo, com esse assunto, esse tema para a atualidade. Tibó, a internet não conseguiu, de forma alguma, aí, tirar seu brilho, né? Eu estou vendo aqui pelos comentários das pessoas que eu estou colocando aí para todos tomarem ciência.
essa sugestão sua é totalmente pertinente e uma saída excelente para as pessoas que estão confinadas, é exatamente a fase de engajamento, a fase de, né, e até delas procurarem uma atividade que realmente vai trazer o prazer numa situação tão adversa como tem acontecido. Quem quiser entrar em contato contigo, pode entrar em contato comigo. Eu estou colocando aqui embaixo o endereço do meu blog, e se alguém tiver algum interesse em participar desse movimento, o Timbó é coordenador desse movimento do Desperta Já, assim como a Estela e outras pessoas que tiveram aqui assistindo a gente, e reiterar que é sempre um prazer enorme conversar contigo, bater um papo contigo. Pena que a gente tem esse limite de tempo aí de internet, porque é o tipo da conversa que poderia durar facilmente horas, horas e horas, né? Com então, certeza. tem os comentários, todo mundo gostando muito. Eu queria agradecer a todos a participação, a disponibilidade de tempo de vir assistir a gente falar, e dar uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Timbó, pela sua disponibilidade, pela Boa sua noite, generosidade, foi um prazer para mim. E pela compartilhar essa sua experiência com todos nós. Só peço para você segurar um pouquinho no sinal, que a gente vai encerrar o ao vivo agora, tá bom? Okay. Gente, tchau e até a próxima. Tchau.